Para analisar este tema, contamos esta manhã, neste Cic Notícias Manhã, com o fiscalista Carlos Lobo, que se junta a nós por videochamada, Diogo Ferreira Leite, presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa, que está comigo aqui em estúdio, e Carlos Luís Teixeira, da Associação Nacional de Proprietários, que está nos estúdios da SIC em Matosinhos. Muito bom dia aos três. E começo por si, Carlos Lobo, e por lhe perguntar: o arrendamento informal é crime ou não? O arrendamento informal não é crime, ou seja, na prática estamos aqui numa situação de costume, não é? Ou seja, e que resulta efetivamente do facto de nós, desde o início do século XX, mais preciso, do início do século de 1910, ou seja, do início da República, temos um sistema de congelamento de rendas que efetivamente desregulou todo o mercado e efetivamente originou toda uma série de práticas alegais. O facto de não haver um contrato escrito, que é obrigatório, não significa que o arrendamento seja inválido. O arrendatário pode, fazendo prova dos pagamentos, convalidar essa situação de arrendamento. Mas é uma situação muito complexa e depende da existência de um sistema de justiça eficiente, que não existe também em Portugal. Por isso estamos aqui numa situação de alguma instabilidade ao nível do sistema. E depois temos este problema, obviamente que estamos numa altura de stress, não é? Eu costumo dizer que este problema com os alunos universitários é como um monstro de Loch Ness, aparece sempre nesta altura, que é quando há as entradas, as pessoas chegam e depois têm a surpresa de não conseguirem ter a sua situação formalizada, e obviamente é algo que não pode continuar. E isso, obviamente, mas Carlos Lobo, que penalizações é que existem? Já disse que não é crime. Que penalizações é que existem para quem arrenda e não passa recibo? Ou não declara o arrendamento, seja, e não paga impostos? A penalização é uma penalização que resulta do Código do Imposto de Selo e do regime das contornações tributárias. Na prática, nós podemos ter uma penalização que pode ir até 3.750 euros ou uma multa correspondente a 10% sobre o valor anual do contrato, em termos reais. Quando nós elaborámos o Código do Imposto de Selo em 2000, estabelecemos aqui uma regra de controlo que passava precisamente pela obrigação do senhorio declarar no Serviço de Finanças a realização do contrato, não é? E, na prática, o fundamento em 2000 era precisamente fazer a detecção destes rendimentos também em IRS e subsequente. A AT nunca fez nada até 2016, foi quando começou efetivamente a fazer o controlo. Em 2000, no Mais Habitação, no ano passado, foi introduzida uma alteração ao artigo 60 do Código do Imposto de Selo, que permitiu também aos inquilinos fazer o depósito desse contrato nos serviços de finanças. Infelizmente, até novembro de 2024, a tal portaria que era necessária para possibilitar esse depósito por parte dos inquilinos também ainda não foi emitida. Ou seja, não só temos uma situação desregulada, como temos uma situação que, apesar da lei ter estabelecido o procedimento para a sua regularização, a própria administração tributária ainda não cumpriu as suas obrigações mínimas, que é aprovar a tal portaria. Diogo Ferreira Leite, já ouvimos aqui Carlos Lobo explicar-nos que deveria existir uma portaria que iria facilitar naturalmente a denúncia destes casos, este depósito nas finanças deste contrato que não é formalizado, vamos chamar-lhe assim, mas a pergunta é esta: porquê é que não se denuncia mais estes casos? Certo. Em primeiro lugar, muito bom dia. Eu gostava só de fazer um parêntese inicial, que os dados que foram apresentados neste estudo que falámos no início da nossa conversa, da nossa perspectiva enquanto Associação Académica da Universidade de Lisboa, são preocupantes, mas não surpreendentes, porque revelam uma tendência que nós, em conjunto com o restante movimento estudantil, já temos vindo a sinalizar ao longo dos últimos anos. Relativamente à questão que... Já agora pergunto, a situação agravou-se muito nos últimos anos com as dificuldades no mercado da habitação? A sensação que nós temos tido e o diagnóstico que nós fazemos é que esta é uma tendência que tem sido crescente ao longo dos últimos anos, porque a realidade é que a dependência dos estudantes do mercado de alojamento estudantil tem sido cada vez maior à medida que temos mais estudantes a frequentar o ensino superior, por um lado, e também numa outra perspectiva,
à medida que assistimos ao longo dos últimos anos a que existem menos quartos em residências universitárias nas nossas principais cidades, como foi o caso da cidade de Lisboa, que desde setembro de 2019 até novembro de 2023 não foi inaugurada uma única residência universitária pública. Voltando à denúncia. Sim, voltando à questão da denúncia, é por uma questão muito simples, porque os estudantes do ensino superior, que especialmente os estudantes deslocados que frequentam o ensino superior, necessitam de um quarto para poder estudar, para poder frequentar os seus ciclos de estudos, e a realidade é que são muitas vezes confrontados com a tomada de decisões muito difíceis. E a realidade é que os quartos, muitas vezes do mercado paralelo do alojamento estudantil, muitas vezes são colocados a preços relativamente mais acessíveis do que os quartos que são disponibilizados por senhorios, que se efetivamente comprometem a passar recibo, fatura e a contratualizar um contrato de arrendamento com o estudante, mas acaba por ser uma espada de duas lâminas, porque por um lado o quarto pode ser a um preço relativamente mais acessível, mas o estudante não tendo acesso a um recibo ou uma fatura, não tem acesso, por um lado, ao complemento de alojamento e está completamente à mercê das vontades dos senhorios, que pode de um dia para o outro aumentar exponencialmente o valor da renda. Carlos Luís Teixeira, bom dia. Calculo que os proprietários que representa não sigam esta prática, mas que razões é que lhe parecem estar por detrás da banalização da prática? Porque estas pessoas fazem isto porque podem e porque têm benefícios evidentes, ou não declararem ao fisco aquilo que ganham? Sim, numa primeira análise temos que ver que se calhar não são proprietários, mas o fenómeno de subarrendamento. Isto é, o negócio por parte dos proprietários é alugar habitações, muitas das vezes não alugar os quartos. Deparamos muitas das vezes que é o subaluguer, e este fenómeno é muito provocado pelo subaluguer. O problema é que o que temos é que hoje em dia a procura, podemos combatê-la com a oferta ou com a procura. A procura, os estudantes estão, no fundo, no mesmo mercado, onde está um conjunto de pessoas que também procuram quartos, sobretudo nas cidades de Porto e Lisboa, e depois há uma questão da fiscalidade que realmente também beneficia quer estas pessoas de forma ilegal que estão subarrendar muitas das vezes as propriedades. O que nós aconselhamos aos estudantes é efetivamente pedir a caderneta predial para ver se efetivamente estão a contratualizar, entre aspas, com o proprietário ou com qualquer subarrendamento, onde grande parte dos proprietários não autoriza o subarrendamento do seu locado. Portanto, isso é uma realidade. E depois há uma questão de benefício entre ambas as partes. Quando nós temos uma taxa de imposto na ordem dos 25% a 28%, numa renda média, num quarto médio Porto e Lisboa, nos 400 euros, estamos a falar em um imposto que cresce cerca de 100 euros. Se não os declararem, são 20% que ganham ambas as partes. Completamente ilegal e que, no fundo, devem denunciar o quanto antes à autoridade tributária esse mesmo facto. É isso que nós aconselhamos, porque não é, nós enquanto associação de proprietários achamos que é uma prática, para além de ilegal, completamente imoral. Mas como já ouvimos o Diogo Ferreira Leite dizer, aqui há um receio de perder acesso a quartos que são mais em conta, mais baratos e que também há muita dificuldade de encontrar e, portanto, os estudantes acabam por se sujeitar e por não denunciar. Sim, as políticas públicas do PRR que estão aí, de forma alguma vão cobrir a necessidade que as universidades têm e os estudantes têm para fazer face a esta situação, porque é uma situação transversal, não afeta só os estudantes, mas toda a sociedade portuguesa. Como representante dos proprietários, e não me cabe a mim fazer sugestões ou propor soluções, mas se existisse aqui, tendo em conta que o mercado da habitação está numa situação muito complicada, criar aqui um regime, pelo menos durante um período de tempo, em que estes senhorios não pagassem impostos se arrendassem estudantes. Assim, a questão, assim, estamos aqui a teorizar, mas a questão da previsibilidade fiscal... Mas poderia ser uma solução? Poderia ser, mas nós não temos muita confiança na previsibilidade fiscal neste país, porque rapidamente alteram-se leis, viu-se com um coeficiente de atualização de rendas que é praticada desde 1990 e o anterior executivo congelou durante um ano, depois no ano a seguir já veio retificar, portanto... Estas medidas fiscais valem o que valem, quer dizer, achamos muito mais sensato o apoio direto ao estudante e fazer cumprir a lei do ponto de vista fiscal para os senhorios. Carlos Lobo, a sugestão que eu deixei aqui há pouco faz algum sentido?
O que se passa é o seguinte: temos uma total falha de política pública nas últimas décadas relativamente à oferta de alojamento para estudantes. Ou seja, foi um tema que nunca foi suscitado. E muitas vezes era usado quase como uma subsidiação. A tolerância do Estado para estas práticas resultava também quase numa subsidiação direta de pequenos proprietários arrendatários que viam nesta forma de subarrendamento um complemento aos seus parques rendimentos. Por isso, temos aqui uma situação que efetivamente durante décadas foi tolerada, não é? Nos últimos anos, com os efeitos que se verificaram no mercado imobiliário, não é? Obviamente que a situação ficou dramática. E, de facto, tivemos uma falha na última década de construção de residências estudantis e da criação de um mercado privado e público de oferta de alojamento para os estudantes. A partir do momento em que nós temos um desajustamento entre a oferta e a procura, cria-se uma situação de crescimento insustentável dos custos de alojamento. E estas questões começam a ser suscitadas. Eu concordo plenamente que a política correta é, obviamente, uma oferta muito alargada de alojamento estudantil, e concordo também em absoluto que a melhor medida é a identificação concreta das necessidades do estudante em concreto e não uma subvenção generalizada a quem precisa e a quem não precisa, que de facto significa deitar recursos fora. Agora, também compete ao Estado ajudar o estudante, que uma vez que este auxílio já existe, ajudar este estudante a não ter passar por uma carga de trabalhos no sentido de fazer valer o seu apoio, que é o que aqui está em causa, quando efetivamente ele nem sequer tem condições de garantir que tem um contrato de arrendamento. Obviamente que nós sabemos que existe este equilíbrio, não é? Um dilema do prisioneiro que beneficia quem não declara e que por causa disso consegue oferecer um alojamento a um preço mais reduzido, mas compete ao Estado ter consciência disto e criar todos os instrumentos para que esse equilíbrio, que não é virtuoso, se transforme num modelo formalizado e que na prática seja vantajoso para todos, que dê segurança ao proprietário ou ao locador, tendo em consideração práticas menos zelosas que o estudante possa ter e que possa exercer os seus direitos de tutela da propriedade, não é? Do seu património, e também ao estudante que possa ter acesso a uma propriedade digna, e muitas vezes estamos a falar de situações que não são dignas, não é? A um preço completamente acessível, de forma a que nós possamos garantir verdadeiramente o direito à educação. Porque efetivamente hoje em dia o problema não é das propinas das universidades, o principal problema é precisamente do acesso a ter um alojamento, ou sob pena de criarmos aqui um desajustamento entre estudantes das cidades e estudantes do interior que se têm que deslocar e que não têm a mesma capacidade de acesso à educação que têm os das cidades. E isso seria totalmente destrusivo na ótica da justiça social. Eu calculo que se reveja totalmente naquilo que acabámos de ouvir dito pelo Carlos Lobo, e pergunto-lhe, porque ainda não falámos nisto, o que é que os estudantes estão a perder em termos de benefícios fiscais quando não têm um contrato de arrendamento na mão? Também, em algumas das intervenções que disseram, acho que a palavra-chave para resolver muitos destes problemas que temos vindo a abordar ao longo desta conversa é mesmo a palavra balanço, porque tem que haver políticas públicas que têm que ser direcionadas diretamente ao estudante, mas também, na nossa perspectiva, também tem que existir políticas públicas que sejam destinadas também aos proprietários dos alojamentos, porque só assim é que conseguimos resolver estes problemas. A realidade é que, tendo em conta estas mais práticas que existem nas nossas principais cidades, no mercado de alojamento estudantil, a realidade é que os estudantes que não têm acesso a esta segurança com um contrato lhes pode oferecer, perdem o acesso aos mais básicos apoios sociais que existem, como por exemplo o complemento de alojamento. E ao longo dos últimos orçamentos do Estado, o valor do complemento de alojamento e dos vários apoios sociais que existem têm sido aumentados, na nossa perspectiva não de forma suficiente, mas têm sido efetivamente aumentados. O problema está aqui, que é não nos interessa aumentar exponencialmente os valores dos apoios sociais se os estudantes que realmente precisam destes apoios depois não os podem receber, porque por isso simplesmente estão alojados em quartos cujos inquilinos não passando um recibo ou uma fatura, as universidades e os serviços de ação social das universidades não têm forma de comprovar que este estudante efetivamente está alojado
fechado num quarto e que realmente necessita deste tipo de apoio social e, portanto, na nossa perspectiva, têm que ser exploradas medidas no curto, no médio e no longo prazo para realmente resolver este flagelo e, efetivamente, na minha perspectiva, e como referiu, passa necessariamente por dar certos e determinados benefícios fiscais assumir-os para os incentivar a tirar os seus quartos do mercado paralelo de alojamento estudantil e colocá-los ao dispor da comunidade estudantil e, por outro lado também, e já foi referido em outras intervenções, passa necessariamente também por um investimento mais incisivo na construção de novas residências universitárias. O estudo mencionou que só cerca de 3% dos estudantes que se candidatam a uma residência universitária é que de facto conseguem entrar. Este dado, na nossa perspectiva, é um valor, e não tem outra palavra, absolutamente catastrófico, porque é verdadeiramente lastimável, tendo em conta o investimento que já tem sido prometido por anteriores governos nesta área da construção de novas residências universitárias, como em 2018, com o Plano Nacional para a construção de novas residências universitárias. Nós temos falhado consecutivamente a atingir as metas nas quais nos comprometemos e a realidade é que se nós não construirmos mais, se não tivermos mais quartos em residências, a realidade é que vamos continuar a ser uma geração de estudantes colocados, mas desalojados. Diogo Ferreira Leite, Carlos Lobo, Carlos Luís Teixeira, muito obrigado por terem estado neste SIC Notícias Manhã a debater esta questão e este problema que afeta tantos estudantes em Portugal.